Olá, queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade. E em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa do Mundo de 2014. E não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal. É que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve. Sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento. E sem mais demora, bora lá para a história. A Copa do Mundo FIFA de 2014, português brasileiro, o Campeonato do Mundo da FIFA 2014, português europeu, foi a 20ª edição deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, que ocorreu no Brasil, anfitrião da competição pela segunda vez. Com 12 cidades sede, o campeonato começou a ser disputado no dia 12 de junho e terminou em 13 de julho. A edição de 2014 foi a quinta realizada na América do Sul, depois de a Argentina ter sediado o torneio pela última vez no continente em 1978. O Brasil foi a segunda e última sede do torneio mundial escolhida através da política de alternância de continentes, que foi iniciada a partir da escolha da África do Sul como a sede da edição anterior. As seleções nacionais de 31 países avançaram através de competições de qualificação, que começaram em junho de 2011, para participar com o país anfitrião, o Brasil, no torneio final. Um total de 64 jogos foram jogados em 12 cidades de todo o Brasil em estádios novos ou reconstruídos, iniciando o torneio com uma fase de grupos. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, as partidas usaram a tecnologia Goal Line. No dia 15 de junho, na partida entre França e Honduras, ocorreu o primeiro gol oficial a utilizar o sistema. Com o país anfitrião, todas as equipes campeãs do mundo desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, Argentina, França e Espanha, qualificaram-se para esta competição. Nesta edição, a Alemanha sagrou-se campeã pela quarta vez, a primeira depois da reunificação do país, repetindo suas vitórias nas edições de 1954, 1974 e 1990. Foi a primeira vez que uma seleção europeia conquistou o título no continente americano. As 4 Copas do Mundo anteriores sediadas pela América do Sul foram todas ganhas por seleções sul-americanas, assim como outras 3 edições sediadas na América do Norte. De acordo com estatísticas da FIFA, esta foi a Copa mais poluente da história, 2,72 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono, mas, ao mesmo tempo, a mais sustentável. Os estádios construídos ou modernizados para a Copa adotaram tecnologias para aproveitar a água de chuva, a radiação UV, fontes renováveis de energia e iluminação de baixo consumo energético, entre outras. Em uma conferência realizada na cidade do Panamá, em setembro de 2014, e organizada pela FIFA, os representantes de 45 federações afiliadas à Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe e à Confederação Sul-Americana de Futebol avaliaram o trabalho realizado na Copa de 2014 como o melhor futebol já visto na história dos mundiais antecedentes. A eleição da sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 foi um processo feito pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, que formalizou o Brasil em 30 de outubro de 2007 como sede da Copa do Mundo FIFA de 2014. Cronologia e desenvolvimento dos acontecimentos. No dia 3 de junho de 2003, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, havia anunciado que a Argentina, o Brasil e a Colômbia se candidataram à sede do evento. Em 17 de março de 2006, as confederações da Conmebol votaram de forma unânime pela adoção do Brasil como seu único candidato. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse em 4 de julho de 2006 que, nesse caso, a Copa do Mundo de 2014 provavelmente seria sediada no país. No dia 28 de setembro do mesmo ano, ele se encontrou com o presidente Lula e disse que queria que o país provasse sua capacidade antes de tomar uma decisão. O dia 7 de fevereiro de 2007 seria a data final para as inscrições, porém a FIFA antecipou o prazo, tendo este acabado em 18 de dezembro de 2006. No dia 13 de abril de 2006, após visitar o Maracanã, no Rio de Janeiro, o Morumbi, em São Paulo, o Mineirão, em Belo Horizonte, e o Beira-Rio, em Porto Alegre, Blatter disse que o país não tinha nenhum estádio em condições de sediar a Copa.
Lula, porém, disse a jornalistas no dia 15 de setembro de 2006 que o Brasil deveria construir 12 novos estádios para ser capaz de sediar a Copa. Lula ainda disse que nem mesmo a Kyocera Arena, o moderno estádio do Atlético Paranaense em Curitiba, tinha os pré-requisitos, pois havia questões de acesso e estacionamento. Apesar de tudo, tanto Blatter quanto o presidente Lula estavam otimistas na reunião. O ministro dos Esportes do Brasil, Orlando Silva, disse que o Brasil fará o que for preciso para que a Copa seja realizada no país. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Ricardo Teixeira, disse que recuperar estádios ou construir novos estádios seria responsabilidade da iniciativa privada. Em 31 de maio de 2007, encerrou-se o prazo dado pela FIFA e pela CBF para que as cidades interessadas em sediar partidas do Mundial fizessem suas respectivas candidaturas. 21 cidades de 19 estados, mais o Distrito Federal entregaram à comissão organizadora os protocolos preenchidos de acordo com o caderno de encargos da FIFA. Em 31 de julho de 2007 a CBF entregou na sede da FIFA em Zurique, na Suíça, os documentos da proposta, na qual apareciam as 18 cidades selecionadas, incluída a candidatura conjunta de Recife e Olinda. No mês de agosto de 2007 uma comissão formada por inspetores da FIFA esteve nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre, para vistoriar pessoalmente os estádios e a infraestrutura destas cidades candidatas à sede. Além das visitas, os inspetores da FIFA assistiram às apresentações dos projetos das demais cidades candidatas. No dia 30 de outubro de 2007 a FIFA ratificou o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014. A escolha das cidades sede ficou para o fim de 2008. Um dia após, um estudo realizado pelo Sindicato de Arquitetura e Engenharia, Sinaenco, mostrou que, 7 anos antes da Copa, nenhum estádio do país atende aos padrões da FIFA. Coordenado pelo jornalista Rodrigo Prada, o dossiê apontava a Fonte Nova, na Bahia, como a pior dentre todas as arenas visitadas no país. Dias depois, um acidente na estrutura do estádio da Fonte Nova prejudicou a comemoração da torcida baiana e matou 7 pessoas. Carece de fontes. Candidaturas que não chegaram a ser lançadas. Argentina e Chile. Em 2005, chegou a ser levantada a hipótese de que estes dois países apresentassem à FIFA uma candidatura conjunta para o Mundial de 2014. Assim como ocorreu no Mundial de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Porém, tal candidatura não foi levada em frente e ambas as federações nacionais de futebol decidiram apoiar a candidatura brasileira. Canadá. O Canadá expressou interesse em sediar a Copa do Mundo de 2014. Era um candidato em potencial, caso o Brasil não conseguisse preencher os requisitos que a FIFA exige para sediar o evento. Colômbia. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, anunciou em 15 de julho de 2006 que o país se candidataria à sede do Mundial de 2014. A Colômbia enviou o pedido de inscrição no último dia, concorrendo com o Brasil. A Colômbia seria a sede da Copa do Mundo de 1986, mas a sede passaria para o México por questões econômicas, atritos com a FIFA e pelo momento instável em que o país se encontrava. No dia 11 de abril de 2007 a Federação Colombiana de Futebol enviou um comunicado para a FIFA desistindo de sua candidatura e apoiando incondicionalmente a candidatura brasileira para a sede do Mundial de Futebol. Comunidade Andina. Em 2002, a Federação Peruana de Futebol anunciou sua intenção de apresentar junto à FIFA uma proposta para que a sede da Copa do Mundo de 2014 ocorresse não em um país mas na Comunidade Andina, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Porém tal especulação nunca foi sequer oficialmente admitida por todas as federações envolvidas, vez que a ideia seria impraticável, pois seriam 4 países automaticamente classificados para o Mundial, deixando para os demais países filiados à Conmebol apenas uma vaga para a repescagem. Outro fator que inviabilizaria o projeto é a questão das grandes altitudes. Estados Unidos. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, sugeriu no fim de 2006 que caso o Brasil desistisse ou não cumprisse os encargos exigidos para sediar um Mundial, os Estados Unidos poderiam organizar a Copa do Mundo de 2014, pois além de terem grandes e modernos estádios de futebol americano,
que facilmente seriam adaptados para a prática do futebol. O país conta com uma grande infraestrutura e experiência na organização de grandes eventos esportivos e realizou impecavelmente a Copa do Mundo de 1994. Venezuela. O presidente venezuelano Hugo Chávez, por ocasião da realização da Copa América 2007 em seu país, manifestou ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, o interesse de seu país em sediar o Torneio Mundial de Futebol de 2014. Porém, a investida venezuelana foi descartada pelo mandatário da FIFA, pois o prazo para inscrições de candidaturas para sediar o Mundial de 2014 já havia se encerrado. Em 3 de junho de 2003, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, havia anunciado que Argentina, Brasil e Colômbia se candidataram à sede do evento. Em 17 de março de 2006, as confederações da Conmebol votaram de forma unânime pela inscrição do Brasil como seu único candidato. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse em 4 de julho de 2006 que, nesse caso, a Copa do Mundo de 2014 provavelmente seria sediada no país. Em 28 de setembro do mesmo ano, ele se encontrou com o então presidente Lula e disse que queria que o país provasse sua capacidade antes de tomar uma decisão. O dia 7 de fevereiro de 2007 seria a data final para as inscrições, mas a FIFA antecipou o prazo para 18 de dezembro de 2006. No último dia para as inscrições, a Colômbia também se candidatou a sediar a Copa de 2014, mas Blatter não apoiou a candidatura do país, e assim a Colômbia acabou por desistir de sediar o evento. Em 30 de outubro de 2007 a FIFA ratificou o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014. A escolha das cidades sede ficou para o fim de 2008, mas acabou acontecendo em 31 de maio de 2009, nas Bahamas. 32 seleções participam na competição, e a brasileira não precisou disputar eliminatórias por ser anfitriã. A distribuição das vagas pelas confederações continentais foi divulgada pelo Comitê Executivo da FIFA em março de 2011, sem alterações em relação à edição anterior. Assim continuaram 13 vagas para a UEFA, 5 para a CAF, 4 para a Conmebol, sem incluir a vaga brasileira de anfitrião, 4 também para a AFC e 3 para a CONCACAF. Além disso, a repescagem intercontinental ocorreu entre uma seleção da AFC e da Conmebol e outra entre uma da CONCACAF e da OFC, que não possui vaga garantida direta ao Mundial. Sorteio. O sorteio de qualificação para a Copa de 2014 foi realizado no Rio de Janeiro na Marina da Glória em 30 de julho de 2011. O sorteio foi organizado pela GeoEventos, criada pelas Grupo Globo e pelo Grupo RBS e que também administrou as FanFest nas 12 cidades sedes, sob um contrato com a Prefeitura Carioca e o governo fluminense no valor de R$ 30 milhões, que segundo as estimativas custou 15 vezes mais que os sorteios da Copa do Mundo de 2010, estimado em R$ 2 milhões, sendo tudo pago com dinheiro público. Como país anfitrião, o Brasil se qualifica automaticamente para o torneio. Contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, do presidente da FIFA, Joseph Blatter, do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e de várias autoridades brasileiras e representantes das diversas confederações internacionais. A cerimônia foi transmitida ao vivo para todo o mundo e teve como apresentadores o jornalista Tadeu Schmidt e a modelo e apresentadora Fernanda Lima. A estimativa dos organizadores é que 500 milhões de pessoas acompanharam o sorteio dos grupos das eliminatórias. A cerimônia de sorteio das eliminatórias, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, definiu os grupos e confrontos das qualificações africana, europeia, asiática, oceânica e da CONCACAF. A AFC. 43 times competiram por 4 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas. CAF. 52 times competiram por 5 vagas diretas para a Copa. CONCACAF. 35 times competiram por 3 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o vencedor das eliminatórias da Oceania. Conmebol. 9 times disputaram 4 vagas diretas para a Copa e uma vaga para a repescagem intercontinental, que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quinto colocado das eliminatórias asiáticas. O Brasil estava automaticamente classificado por ser o país sede. OFC. 11 times competiram por uma vaga para a repescagem intercontinental,
que foi disputada em jogos de ida e volta contra o quarto colocado das eliminatórias da CONCACAF. UEFA. 53 times competiram por 13 vagas diretas para a Copa. Sorteio. Foi realizado em 6 de dezembro de 2013, na Costa do Sauípe, Brasil. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, A, B, C, D, E, F, G e H, de 4 países cada e separadas nos potes de acordo com o ranking da FIFA e suas respectivas confederações. Com exceção das seleções do pote 1, previamente definidas por serem as cabeças de chave, a composição dos demais potes foi divulgada oficialmente pela FIFA a 3 de dezembro. Como nos torneios anteriores, a FIFA distribuiu as seleções pelos potes de acordo com a sua condição geográfica, e, portanto, as equipes de uma mesma confederação não poderiam ser sorteadas para o mesmo grupo, com exceção das seleções da UEFA, onde foi permitido um máximo de 2 equipes dessa confederação por grupo. Devido ao número ímpar de equipes incluídas nos potes geográficos, alguns procedimentos adicionais foram aplicados no sorteio final para alocar as 32 seleções nos 8 grupos. O sorteio iniciou-se com a escolha da seleção da UEFA do pote 4 que seria alocada no pote 2. A seguir, foram sorteados os cabeças de chave, retirados do pote 1, exceto o Brasil que é o cabeça de chave do grupo A, portanto A1. Na sequência, foi sorteado em que grupo, dentre os 4 que possuíam sul-americanos como cabeças de chave, Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai, ficaria a seleção europeia deslocada para o pote 2. Feito isso, foram sorteados as demais seleções do pote 2, o grupo a qual elas pertencem, B ao H, e a posição, 2 a 4. A exceção foram as seleções sul-americanas, Chile e Equador, que não poderiam ficar nos grupos encabeçados por sul-americanos. Este mesmo procedimento, sorteio de uma seleção do pote, sorteio do grupo e sorteio da posição, foi realizado para os demais potes 3 e 4 mantendo-se o princípio de que em um grupo não poderia haver mais de uma seleção de uma confederação. As exceções foram a seleção movida para o pote 2 Itália, que ficou no grupo D e os grupos que têm cabeça de chave da UEFA, grupos B, E, G e H, sedes. 18 cidades candidataram-se para sediar as partidas da Copa, porém Maceió desistiu, restando 17 cidades, todas capitais de estados. A FIFA limita o número de cidades sedes entre 8 e 10, entretanto, dada a dimensão continental do país sede, a organização cedeu aos pedidos da CBF e concedeu permissão para que se utilizem 12 sedes no Mundial. Após sucessivos adiamentos, finalmente no dia 31 de maio de 2009 foram anunciadas as sedes oficiais da Copa. A lista eliminou as candidaturas de Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia e Rio Branco. Dentre as 12 cidades escolhidas, 6 delas receberam também a Copa das Confederações 2013, evento teste para a Copa. Uma das sedes, o Recife, construiu um estádio novo para seus jogos em outra cidade de sua região metropolitana, o município de São Lourenço da Mata. Originalmente, o estádio do Morumbi em São Paulo estava no projeto, mas por incompatibilidade financeira do projeto, a FIFA retirou o estádio como uma das sedes. O comitê organizador da Copa em São Paulo estudava a construção de um novo estádio em Pirituba, zona noroeste da cidade de São Paulo, mas esta opção foi descartada devido ao tempo insuficiente. Então o comitê organizador da Copa juntamente com a Prefeitura e o governo de São Paulo decidiram que o estádio sede em São Paulo fosse o novo estádio do Corinthians em Itaquera. Posteriormente, Salvador anunciou estar na disputa para abrigar o jogo de abertura do evento, além de Brasília e Belo Horizonte. Em 20 de outubro de 2011, enfim, a FIFA anunciou oficialmente que o estádio de São Paulo seria o palco da abertura do Mundial de 2014. Também conhecido como Itaquerão, o nome oficial do estádio é Arena Corinthians, embora na Copa tenha sido referido pela FIFA como Arena de São Paulo. O primeiro estádio a ficar pronto para a Copa do Mundo foi o Castelão, em Fortaleza, sendo reinaugurado em 16 de dezembro de 2012. Em seguida foi entregue o Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em 21 de dezembro de 2012. No dia 5 de abril de 2013, foi a vez da Arena Fonte Nova, em Salvador, ser reinaugurada, seguida pelo Maracanã, no Rio de Janeiro, em 27 de abril, e pelo Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, em Brasília, em 18 de maio.
Finalmente, em 20 de maio de 2013, foi inaugurada a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os 6 primeiros estádios entregues foram palco da Copa das Confederações FIFA de 2013. Nas cerimônias de reabertura desses estádios estiveram presentes diversas autoridades governamentais, entre elas a presidente Dilma Rousseff. Em maio de 2014, 3 dos estádios se encontravam incompletos: a Arena Corinthians, entregue para a FIFA ainda em obras; a Arena da Baixada, que teve sua data de entrega postergada após uma greve dos operários, e a Arena Pantanal, usada em um jogo inaugural com apenas metade das cadeiras instalada. Semifinais. Mineiraço. O jogo das semifinais entre Brasil e Alemanha, realizado no dia 8 de julho, ficou marcado pela esmagadora derrota sofrida pela seleção brasileira de futebol contra a seleção alemã de futebol. A vitória alemã, por expressivos 7-1, é considerada um dos resultados mais notáveis da história do futebol. A partida ocorreu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e o termo mineiraço surgiu por comparação com o Maracanaço, o outro desastre da seleção brasileira de futebol na Copa de 1950 no Brasil. Foi a maior derrota sofrida pelo Brasil, juntamente com a derrota de 6-0 contra o Uruguai no Campeonato Sul-Americano de 1920. Foi a pior derrota da história do Brasil em Copas. A anterior havia sido de 3-0, para a França, na final da Copa de 1998. Foi a pior derrota de um anfitrião em todos os mundiais, superando um 5-2 imposto pelo próprio Brasil, contra a Suécia, pela decisão da Copa de 1958, 70. Desde a Copa de 1974, um time não marcava 5 gols no primeiro tempo de um jogo de Copa. Iugoslávia 9-0 Zaire e Haiti 0-7 Polônia. Premiações. A Federação Internacional de Futebol distribuiu um valor total de 576 milhões de dólares, cerca de 1,3 bilhão de reais, cotados em 5 de dezembro de 2013, como premiação da Copa. Este valor representa um aumento de 37% em relação à Copa do Mundo de 2010, que era de 420 milhões de dólares. Os valores foram distribuídos da seguinte maneira: 48 milhões de dólares para a preparação das seleções para a Copa, 1,5 milhão de dólares para cada equipe, 358 milhões de dólares em premiações, conforme colocação, 70 milhões de dólares para os clubes detentores dos passes dos jogadores participantes do torneio, sendo 20 milhões destinados como legado ao futebol brasileiro, e 100 milhões de dólares para a criação de um novo fundo de proteção aos clubes, que garantirá o seguro dos jogadores não apenas na Copa do Mundo, mas também durante todo o calendário do futebol internacional. Com relação à premiação, todas as seleções foram contempladas independente da colocação, porém dividida em 35 milhões de dólares para o vencedor, uma equipe, 25 milhões de dólares para o vice-colocado, uma equipe, 22 milhões de dólares para o terceiro colocado, uma equipe, 20 milhões de dólares para o quarto colocado, uma equipe, 14 milhões de dólares para cada equipe eliminada nas quartas de final, 4 equipes, 9 milhões de dólares para cada equipe eliminada nas oitavas de final, 8 equipes, e 8 milhões de dólares para cada equipe eliminada na fase de grupos, 16 equipes. Cerimônias oficiais. Abertura. Cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014 foi encenada na Arena Corinthians, em São Paulo, com cerca de 25 minutos de duração. O espetáculo, que foi coordenado pela diretora artística belga Daphné Corneis, foi realizado pouco menos de 2 horas antes da partida inicial do torneio e representou os recursos naturais brasileiros, além de ritmos nacionais, em especial do norte e do nordeste do país, como frevo, forró e capoeira. No total, cerca de 600 bailarinos participaram da apresentação, que foi dividida em 4 atos. No centro do estádio, uma grande esfera, composta por diversas lâmpadas de LED, transmitia cores, mensagens e imagens que variaram ao longo da abertura. A bola de LED depois se abriu, formando um palco de onde surgiu a cantora Cláudia Leite, que inicialmente interpretou a canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, acompanhada pela percussão do Olodum. Depois, juntaram-se a ela o rapper Pitbull e Jennifer Lopez, para a apresentação da canção oficial do evento, intitulada We Are One. Após a apresentação, houve a demonstração do projeto Andar de Novo,
coordenado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e do Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond Lilly Safra, INNLS. Durante a apresentação, Juliano Pinto, de 29 anos de idade e que é paraplégico, vestiu um exoesqueleto comandado pela atividade cerebral e deu o chute inaugural simbólico da Copa do Mundo de 2014. Cerca de 150 pesquisadores de diversas nações também integraram o consórcio responsável pelo projeto. A demonstração foi baseada no princípio chamado interface cérebro-máquina, que vem sendo desenvolvido por Nicolelis desde 1999 e que proporciona que ondas cerebrais sejam capazes de controlar de maneira direta um equipamento externo ao corpo humano. Encerramento. Antes do jogo final entre a seleção da Alemanha e a Argentina, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, aconteceu a cerimônia de encerramento do Mundial no Brasil, dividida em 5 atos. A festa teve uma apresentação de cerca de 20 minutos de duração e contou com representações dos 32 países participantes da Copa do Mundo de 2014, mas com ênfase nos 2 finalistas, com uma trilha sonora de samba, um elenco de 400 pessoas e a participação de uma equipe do GRES Acadêmicos do Grande Rio. A cerimônia de encerramento do Brasil 2014 contou com várias apresentações musicais, como a cantora colombiana Shakira e o brasileiro Carlinhos Brown cantaram Dari, La La La, um dos temas oficiais do evento, enquanto Alexandre Pires, Carlos Santana e Wyclef Jean apresentaram uma versão do hino oficial da Copa do Mundo, Dar um Jeito, We Will Find a Way. Além disso, Ivete Sangalo cantou um medley de diversas músicas brasileiras e seus hits consagrados. Por fim, a taça FIFA foi apresentada pela top model brasileira Gisele Bündchen, na companhia do ex-jogador espanhol Carlos Puyol. Dentre os chefes de Estado que assistiram à cerimônia, destacam-se a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente do mesmo país, Joachim Gauck, e o presidente russo Vladimir Putin, na posição de chefe de Estado do próximo país anfitrião. Já a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, não compareceu, pois estava se recuperando de uma faringolaringite aguda severa, como ela mesma descreveu, numa carta à presidente Dilma Rousseff. Logo, o logotipo é chamado de Inspiração, e foi criado pela Agência Brasileira África. O projeto resulta de uma fotografia icônica de 3 mãos vitoriosas juntas levantando o troféu da Copa do Mundo FIFA. Bem como para descrever a noção humanitária das mãos e interligação, a representação das mãos também é simbólica no amarelo e verde do Brasil, dando calorosas boas-vindas ao mundo. O logotipo foi apresentado em uma cerimônia realizada em Joanesburgo, África do Sul, em 8 de julho de 2010. A FIFA e o COL Brasil 2014 convidaram 25 agências brasileiras para apresentar projetos para o emblema oficial do torneio de 2014 e a tarefa de escolher o vencedor foi delegada a um grupo de juízes composto pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, o secretário-geral da Federação Internacional de Futebol, Jerome Valk, a supermodelo Gisele Bündchen, o arquiteto Oscar Niemeyer, o escritor Paulo Coelho, a cantora Ivete Sangalo e o designer Hans Donner. A comunidade brasileira de designers reagiu com duras críticas à identidade visual escolhida. Segundo Alexandre Volner, um dos precursores do design moderno brasileiro e um dos maiores profissionais da área no país, o desenho se assemelha a uma mão cobrindo o rosto de vergonha e o processo de escolha, por um júri que excluía designers gráficos profissionais, não foi correto. Bola. Para definir o nome da bola oficial da Copa do Mundo FIFA de 2014, foi realizada uma votação pela internet com a organização da Adidas, marca que fabrica as bolas das competições, e pelo site Globoesporte.com. Esta é a primeira vez que o nome oficial da bola do torneio foi decidido por votação. A enquete trazia 3 opções: Bossa Nova, Carnavalesca e Brazuca. O resultado foi anunciado em 2 de setembro num evento organizado e transmitido em rede nacional. Brazuca foi o nome escolhido com um percentual de 77,8%, enquanto os outros nomes postulantes Bossa Nova e Carnavalesca obtiveram 14,6% e 7,6%, respectivamente. Ao todo, foram computados 1.119.539 votos. Pôster. O pôster oficial da Copa do Mundo FIFA 2014 é a principal marca visual do evento.
O desenho retrata duas pernas de jogadores disputando uma bola, que juntas formam a parte inferior do contorno do mapa do Brasil, no qual é exibida a inscrição 2014 Copa do Mundo da FIFA Brasil. Uma visão mais aproximada da mesma figura revela símbolos da fauna, flora e cultura de cada região do país, como o calçadão de Copacabana, a capoeira, o frevo, baianas, chimarrão e uma bola de futebol. Escolhido entre diversos concorrentes, o pôster foi criado pela designer Karen Eidinger, da agência Crama. A apresentação foi realizada pelos embaixadores da Copa do Mundo de 2014, Marta, Ronaldo, Bebeto, Carlos Alberto e Amarildo, com exceção do ex-técnico e jogador Zagallo, no dia 30 de janeiro de 2013. O símbolo foi escolhido por uma comissão julgadora formada pelo secretário-geral da Federação Internacional de Futebol, Jerome Valcke, pela ministra da Cultura Marta Suplicy, pelo presidente da CBF e do comitê organizador local, COL, José Maria Marin, pelo artista plástico Romero Brito, e pelos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, integrantes do conselho do COL. Ingressos oficiais. A FIFA previu um total de 3.334.524 ingressos para o torneio. A maioria destes são distribuídos para grupos como parceiros comerciais, clientes, detentores de direitos de mídia e VIPs. Cerca de 1,1 milhão estiveram a ser vendidos ao público em geral, 400 mil para residentes no Brasil apenas, 700 mil para estrangeiros e brasileiros. Para cada jogo individualmente, 8% dos ingressos eram reservados para os fãs de uma das seleções que iria jogar. A venda de ingressos para o público em geral foi dividida em 3 fases e realizada através do site da Federação Internacional de Futebol e em locais indicados em cada uma das cidades sede do evento. Há 4 categorias de ingressos, sendo a categoria 4 apenas disponível para residentes no Brasil. Os ingressos com desconto estão disponíveis para os brasileiros com mais de 60 anos, estudantes e aqueles que recebem auxílio do programa Bolsa Família. Estes estão disponíveis por menos de R$30, cerca de $12, enquanto que o bilhete mais caro na venda geral é um ingresso de categoria 1, para uma vaga na final, que é vendido por $990. Além de ingressos individuais, ingressos específicos locais, que dão acesso a todos os jogos que aconteceu em uma cidade sede, durante a fase de grupos, e ingressos de uma seleção específica, que dão acesso a todos os jogos de uma seleção escolhida durante o torneio, também estavam disponíveis. Os bilhetes de entrada foram colocados à venda no dia 20 de agosto de 2013, com 2,3 milhões de ingressos solicitados durante as primeiras 24 horas. Até o final desta primeira fase de vendas, em outubro de 2013, mais de 6 milhões de pedidos foram recebidos do público em geral. Como a procura excedeu a oferta, a FIFA organizou um sorteio aleatório de distribuição de bilhetes com um total de 889.305 bilhetes a serem alocados. 71,5% deles foram vendidos para pessoas residentes no Brasil, sendo o maior número de vendas no exterior para residentes nos Estados Unidos. Com mais 220 mil bilhetes emitidos no primeiro momento, a primeira remessa da primeira fase de vendas acabou dentro de 7 horas. Em novembro de 2013, após o sorteio final em dezembro de 2013, a segunda fase de venda de ingressos começou e acabou no mês seguinte, atraindo mais de 3,5 milhões de pedidos. Quaisquer bilhetes restantes foram então disponibilizados a partir de março de 2014 em diante e também podem ser comprados pessoalmente em centros de venda de bilhetes da FIFA designados. Tecnologia. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, a arbitragem foi auxiliada pela tecnologia Goal Line. A Copa do Mundo anterior foi um catalisador para a decisão de adotar a tecnologia, depois de um gol da Inglaterra ter sido anulado injustamente em um jogo contra a Alemanha. Após o erro neste jogo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que seria um absurdo não reabrir o arquivo sobre a tecnologia Goal Line, e, em 2012, a International Football Association Board, IFAB, aprovou seu uso. Esta foi a 4ª competição da FIFA a usar a tecnologia após testes bem-sucedidos no Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2012, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2013 e na Copa das Confederações FIFA de 2013. A empresa alemã Goal Control Alemã foi selecionada como a fornecedora oficial da tecnologia no torneio, em outubro de 2013. No dia 15 de junho,
na partida entre França e Honduras pela fase de grupos, aconteceu o primeiro gol oficial a utilizar o sistema. Após testes bem-sucedidos na Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2013, no Sub-17 de 2013 e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2013, a FIFA aprovou o uso do spray pelos árbitros, pela primeira vez em uma Copa do Mundo. O spray à base de água, que desaparece em 1 minuto após o uso, é usado para marcar onde a bola e a barreira devem ser colocadas em uma cobrança de falta. Mascote. A seleção do mascote da Copa do Mundo FIFA de 2014 ocorreu em março de 2012 com uma decisão da própria FIFA. Na disputa para ser mascote da Copa, estavam as seguintes opções: a arara, o saci pererê, a pantera onça e o tatu bola. O tatu bola, vencedor da disputa, foi apresentado ao público como mascote da Copa do Mundo de 2014 em 16 de setembro de 2012. A ideia de candidatar o animal surgiu da ONG cearense Associação Caatinga. A campanha ganhou repercussão nas redes sociais e, em 29 de fevereiro de 2012, um dossiê foi entregue aos representantes do Ministério dos Esportes. O tatu-bola da Caatinga é uma espécie endêmica do Brasil e, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, encontra-se ameaçada de extinção, com estado de conservação vulnerável. A questão da preservação ambiental, simbolizada nos mascotes, começou a ser uma preocupação das comissões organizadoras dos torneios desde a Copa do Mundo FIFA de 2010, quando um leopardo, espécie que sofre com a caça predatória na África do Sul, batizado de Zakumi, foi o mascote da competição. Na época da apresentação do mascote, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, disse que o tatu-bola era perfeito como mascote. Um dos objetivos principais é usar a Copa como plataforma para comunicar a importância do meio ambiente e da ecologia. Todos esperavam por uma arara. Mas o tatu-bola significa mais. Não é somente o símbolo de uma competição. Representa o legado, que é proteger a natureza. A identidade visual do mascote compõe-se do tatu-bola em amarelo, com a carapaça em azul, trajando um calção verde e uma camiseta branca na qual está grafado Brasil 2014. Uma votação pública foi aberta para a decisão do nome. Amijubi, palavra formada pela fusão de amizade e júbilo, fuleco, junção de futebol e ecologia, e zuzeco, uma mistura de azul e ecologia, são os nomes postulantes. Com 48% dos 1,7 milhão de votos pela internet no Brasil e no mundo, Fuleco foi escolhido como nome oficial do mascote e anunciado em 25 de novembro de 2012. Zuzeco obteve 31% e Amijubi 21% dos votos. Transmissão. Os direitos de transmissão, que abrangem a cobertura por televisão, rádio, internet e móvel, para o torneio são vendidos para empresas de mídia em cada território individualmente e diretamente pela FIFA, ou através de empresas ou organizações licenciadas, como União Europeia de Radiodifusão, Organização de Televisão Ibero-Americana, International Media Content, Dentsu IRS International Broadcasting e Sports Management. A venda desses direitos responde por cerca de 60% da renda da FIFA ao organizar uma Copa do Mundo. Para as finais da Copa do Mundo, a cobertura será fornecida pela HBS, Host Broadcast Services, em parceria com a Sony como fornecedora de equipamentos de produção. O Centro Internacional de Mídia será situado no Rio Centro, na Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro. As emissoras de televisão aberta brasileiras que compartilharam os direitos de exibição desta edição foram, pelo segundo ano consecutivo, as redes Globo e Bandeirantes. No sinal fechado, a transmissão ficou por conta dos canais Sport TV, ESPN Brasil e Fox Sports. Legado. De acordo com um balanço feito pelo Ministério do Turismo, a Copa do Mundo de 2014 atraiu para o Brasil mais de 1 milhão de turistas estrangeiros, de 203 nacionalidades diferentes, sendo que 61% deles nunca havia estado no país. De acordo com a pesquisa, feita pelo Ministério com mais de 6,6 mil turistas, 92,3% afirmaram que vieram ao país em função do evento e 95% declararam a intenção de voltar ao país. O tempo médio de permanência dos turistas internacionais no Brasil foi de 13 dias, passando por 378 cidades pelo país.
O número de cidadãos brasileiros que circularam ao redor do país durante o Mundial foi de mais de 3 milhões, sendo que o estado de São Paulo foi o principal emissor de turistas nacionais, 858.825, seguido por Rio de Janeiro, 260.527, e Minas Gerais, 220.021. O evento posteriormente foi comparado por alguns historiadores com a Copa do Mundo de 1950. Os dados do Ministério também apontaram que a hospitalidade e a gastronomia foram os itens mais bem avaliados pelos visitantes estrangeiros, com 98% e 93% de aprovação, respectivamente. A pesquisa também avaliou a opinião da imprensa internacional, que apontou como item melhor avaliado os atrativos turísticos brasileiros, 98,4%, além da vida noturna e das informações turísticas disponíveis, 96,2%. Uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, estimou que sediar a Copa de 2014 tenha injetado cerca de 30 bilhões de reais na economia brasileira, ou 0,7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país em 2013. Nas maiores cidades do país, bairros como o da Vila Madalena, em São Paulo, e o de Copacabana, no Rio de Janeiro, viraram pontos de grande concentração de turistas estrangeiros e viraram temas de várias reportagens que abordavam o clima de carnaval instalado. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, considerou a Copa de 2014 mais do que um sucesso. A mídia internacional diz que está tudo ótimo, não vou dizer perfeito porque a perfeição não existe. Os estádios estão magníficos, foi excepcional o que foi feito em todas as cidades sedes, comentou Blatter durante seminário realizado na Fundação Getúlio Vargas, FGV, no dia 2 de julho, ainda durante a competição. Agradeço a todos por assistirem este vídeo. É mais uma vez pedir sua inscrição, é que tem muita gente que acompanha o canal mas não se inscreve. Sua inscrição e seu like é muito importante para ajudar no engajamento.